Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente volta a falar de Stranger Things 4. Nós vamos conhecer um pouco mais do personagem Vecna, do mundo invertido e que causou muita surpresa na história dele agora, na primeira parte de Stranger Things, a quarta temporada. Mas muito mais informações assim que a gente soltar a nossa vinheta. Então, solta a vinheta! Voltamos! E eu já vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, porque aqui toda semana a gente traz dicas muito tops de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. Hoje, um vídeo extra que a gente tá trazendo mais curiosidades a respeito de Stranger Things. Aproveita, deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. Mas vamos lá falar um pouquinho mais desse personagem, não vamos perder muito tempo. Lembrando que, como a gente vai falar de um personagem específico, trajetória dele dentro dessa quarta temporada, vai ter spoiler. Se você não curte spoiler, dá um pause agora, vai lá assistir essa temporada que tá top demais, e depois você volta aqui. Mas vamos lá, falar um pouquinho mais de Vecna. E pra gente conhecer um pouco mais da origem do Vecna, a gente precisa voltar lá no Projeto Nina, que é aquele projeto que foi desenvolvido lá no laboratório do Dr. Brenner, que tem como objetivo fazer com que a Eleven consiga reviver lá o passado, tudo aquilo que tem traumas na cabeça dela, para que ela consiga recuperar os seus poderes. E aí, nesse revival da Eleven, a gente acaba conhecendo o enfermeiro Peter, que de início, ele é bem bonzinho, ele tá ali ajudando a Eleven em relação aos poderes, em relação aos outros meninos que estão ali também no laboratório, que acabam fazendo um certo bullying com ela ali, ou seja, de início ele ajuda ela. Só que por trás de tudo isso, tem um plano arquitetado dele, que é fazer a Eleven ajudar a ele se aproxima da Eleven, fazer ela recuperar os poderes, para que ela possa ajudar ele, para que ele se livre de uma certa prisão que ele tem ali, que faz com que ele não possa usar os seus poderes também. E quando isso acontece, ele se mostra ser o 001, o primeiro a participar do projeto do Dr. Brenner. E o Peter acaba sendo responsável pelo massacre que acontece ali dentro do laboratório. E isso tudo acaba levando ele a um combate com a Eleven, onde os poderes são elevados ao máximo. E ela consegue, junto com esses poderes, e canalizando toda a raiva que ela tem ali naquele momento, jogar ele através de um portal que faz com que ele vá parar no mundo invertido. E a partir disso, recebendo vários poderes, raios e tudo em cima dele, ele acaba se transformando no Vecna. Até aí, beleza. A partir do momento que ele se mostra ser o 001, ficou até um pouco previsível que isso pudesse acontecer. E aí, acaba encaixando que a gente imaginava que ele poderia sim ser o Vecna. Ou seja, o 001 poderia ter se transformado no Vecna. Principalmente por conta da Eleven ter criado esse portal direto ao mundo invertido. O que causou maior surpresa foi o 001 estar conectado na história do Victor Creel. Ou seja, o Peter é o filho dele que começou lá atrás com todos os seus poderes. Então, esse é o grande tchan do sétimo episódio dessa primeira parte. E aí o Peter é responsável por matar a mãe e a irmã dele e também ele tenta matar o próprio pai. Só que como ele era criança, ainda não conhecia muito dos poderes dele, ele acaba não conseguindo fazer isso. E a culpa da morte da família dele acaba recaindo sobre o pai, sobre o Victor Creel, que acaba ficando maluco. Para ele não morrer, pro Peter não entrar na cabeça dele, ele acaba cortando os olhos e também ele escuta a música, ele usa a música para fugir em relação a isso. Tudo isso é explicado ali dentro dessa história. E o Peter, que já tinha alguns poderes de infância, a telecinese acaba aparecendo para ele ali, ele consegue movimentar alguns objetos, ele tem ali aqueles poderes que algumas crianças especiais que Stranger Things traz isso pra gente, possuem. Só que a mãe dele, achando que ele é uma aberração, acaba tratando ele de forma diferente. E ele acaba tendo uma raiva em relação aos seres humanos. E é isso que começa a ocasionar toda essa raiva dele em buscar essas mortes antes dele ir parar no mundo invertido.
E é aí que a gente chega no modus operandi que o Vecna utiliza para realizar os seus assassinatos. Por conta dele ter essa telecinese, ele consegue movimentar os objetos. Ele usa exatamente isso para elevar, para suspender as pessoas no espaço. Lá do mundo invertido ele consegue fazer isso, já que ele está exatamente em posições somente invertidas, né? Mas ele consegue parar aquele momento, entrar na mente da pessoa, elevar a ela, ou seja, fazer ela flutuar. E nesse momento, por conta de toda aquela raiva que ele tem em relação aos seres humanos, ele quebra vários ossos das pessoas em que suga os olhos, suga toda a energia da pessoa. Até porque ele usa essa energia, ele vai usar essa energia para conseguir abrir os portais. E é por esse motivo que ele usa de toda essa brutalidade. É exatamente o ódio, a raiva contra os seres humanos que foi ocasionado por um problema psíquico com a mãe dele lá no passado. E é aí que toda a maldade, toda a emoção dele supera a razão nesse momento. E ele causa esses assassinatos brutais. Inclusive, ele mesmo, no momento que está conversando com a Eleven, ele acaba utilizando uma frase que diz que ele é um predador que faz com que ele busque o bem e que ele consiga purificar as pessoas utilizando dessa forma de matar aqueles que não prestam. A frase que ele usa, na verdade, é: eu vou exterminar todas essas pragas. Como se isso que ele estivesse fazendo fosse fazer um bem para a humanidade. Ou seja, ele vai dominar o mundo, utilizar dos monstros que ele criou para dominar o mundo de uma forma como ele vai se tornar um predador e um exterminador ali dentro do nosso mundo. E é esse o real objetivo que o Peter tem como Vecna. E é exatamente por isso que as mortes são necessárias que ele faz. Além dele drenar toda essa energia para fazer com que ele fique mais forte, a cada morte que ele realiza, ele abre um portal no local da morte. E é por esses portais que ele vai fazer com que os seus Demobat, os seus Demogorgons, os seus monstros que ele criou, consigam invadir o nosso mundo e ele, mais forte, esteja ali próximo de conseguir realizar um combate, o combate final com a Eleven, que é exatamente o grande objetivo dele, que é exterminar a Eleven, que é o único empecilho para que ele consiga realmente dominar o mundo. E são esses os objetivos que a gente tem em relação ao Peter querer dominar o mundo. Ou seja, toda a história se encaixa desde lá do início, quando a Eleven era muito perseguida, a história dele como 001, a história do laboratório. Tem que conectar ainda a história dos soviéticos, o porquê do mundo invertido está travado no ano de 83, quando o Will foi parar lá no mundo invertido. Então tudo isso ainda precisa ser explicado. Tem bastante história ainda que precisa ser explicado para essa segunda parte e para uma possível quinta temporada. Mas a história do vilão, do grande vilão, na verdade que a gente imagina que seja o grande vilão, pode ser que ainda tenha alguém que movimente essas peças, mas a gente já sabe que o Vecna, como sendo o grande vilão de momento, já tem uma história muito pré-montada ali para que seja encaminhado para o final de Stranger Things. Mas agora eu quero ouvir você. Quais são as suas opiniões a respeito dos poderes do Vecna, dos motivos que levam ele a querer essa vingança, essas matanças? São só os problemas psíquicos em relação à família dele lá no passado, quando ele era criança? Ou depois do próprio laboratório influenciou muito nele em relação a isso? A própria Eleven pode ter influenciado? Comenta aqui pra gente tudo que você tem de teoria a respeito de Stranger Things, porque tem muita coisa ainda pra rolar até o dia 1º de julho. Até os próximos teasers que ainda vão sair aí. A gente tá numa animação muito grande por causa de Stranger Things e a gente espera que venha um final muito redondinho pra essa 4ª temporada, porque a gente tá muito hypado em relação a essa história. Então comenta, traz tudo que você tem aí a respeito de teorias pra que a gente possa trocar bastante. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que é muito importante pra engajar e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana dicas tops de séries e filmes pra você colocar aí na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!